é no texto que nós lemos. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos de pé, glória a Jesus. O versículo de número 15, profeta Isaías, aonde você leu na leitura, na abertura do culto. Glória a Jesus, aleluia. Isaías capítulo 57, verso 15. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. 57, o verso 15. Glória a Jesus. Hoje nós estaremos falando rapidinho aqui sobre a majestade de Deus, e por isso nós precisamos de reverenciá-lo, nós precisamos de adorá-lo. Amém? Amém? Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, e que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Podeis tomar assento. Aleluia. Que Deus possa abençoar vocês. E peço a cooperação dos irmãos. Uma palavra rápida, não vou delongar. Mas, irmãos, nós podemos observar o próprio Deus, Ele falando da grandeza que Ele é. Assim diz o sublime. Aleluia. E que mora na eternidade. Então são alguns adjetivos que o próprio Deus toma para si, para falar da sua grandeza. O profeta Isaías, ele é chamado o príncipe dos profetas. Ele fala muito sobre a grandeza de Deus. Especialmente nós temos Deus também reclamando para si a glória, o poder, a majestade, desde o capítulo 40 ao capítulo 45 desse livro. E aqui Deus usa o profeta para dizer que não há ninguém como ele. Inclusive ele disse: olha, não há outra rocha que eu conheça. Me parece no capítulo 43 desse mesmo livro. Mas ele diz que ele habita em um alto e sublime trono. Então Deus está acima de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, através da sua palavra. Ele ordenou e as coisas iam acontecendo, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Aleluia. Inclusive a Bíblia diz que a palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e é poderosa para penetrar e fazer uma divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. Então a palavra de Deus é poderosa. Então Deus é poderoso. Ele habita a eternidade. Ele habita no alto e sublime trono. Nós não temos condições, uma oratória que possa satisfazer os irmãos. Nós não temos um vocabulário para expressar a grandeza do nosso Deus. E há um problema no ser humano.
humano. Diante dessa grandeza, dessa magnificência, porque Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Não tem ninguém igual a Deus. Então nós precisamos de chegar diante dele com o coração quebrantado. No capítulo, ou melhor, no Salmo 51, o rei Davi, ele estava fazendo uma confissão, e ele disse, lá no verso 16, aleluia, aleluia, irmãos, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Acidente acontece, irmãos, mas eu preciso dos irmãos ficar atentos a essa palavra aqui, irmãos. Então, vamos ler para vocês. Nós vamos de ler a Bíblia, irmãos. Em Salmo 51, no verso 16, olha o que o rei Davi era um homem que sabia adorar a Deus, era um homem que sabia, ou que respeitava a Deus, e ele diz assim: pois não te compraste em sacrifícios, do contrário eu vos daria, e não te agradas de holocausto. Mas no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, Deus não despreza. Então Deus, na sua grandeza, mas Ele habita com aquele que é contrito de coração. Deus, Ele não habita em coração soberbo, prepotente. Muitas pessoas acham que Deus abençoa ele porque ele é bom. A Bíblia diz que não há um justo sequer. O próprio Cristo disse que quando alguém chama de povo bom, é só Deus. Tem muita gente que está baseando a sua vida nas suas, entre aspas, lindas obras. Óbvio que nós devemos ter obras, mas em comparação às obras de Deus, o próprio profeta diz que essas obras, as nossas obras, é como trapo de imundícia, quando nós comparamos a nossa justiça com a justiça divina, porque Ele é santo. Assim diz o santo. Coisa boa, né, José? Assim diz o santo. A Bíblia diz que lá no céu há um canto dos serafins, dos querubins, de toda a criação divina, diante do trono de Deus, porque Deus gostou de citar João. Em Apocalipse, a partir do capítulo 3, ele teve uma visão e viu o trono de Deus. Mas havia uma criatura que cantava assim. Vamos cantar comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então, irmãos, adorando a Deus, mas esse Deus, com toda essa grandeza, Ele habita comigo, vocês. Quando o seu coração, ele é contrito, é um coração quebrantado. Irmãos, o rei Davi, ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. O coração dele era um coração na mão de Deus. Inclusive o Senhor próprio testificou dele, diz: olha, achei dos filhos de Jessé um homem segundo o meu coração. Aleluia. Mas Davi era pecador, mas era segundo o coração de Deus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um coração quebrantado. Então ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita aqui também. Ele habita no nosso coração, porque ele diz: eu e o meu Pai viremos e faremos morada naqueles que aceitarem o Senhor Jesus. Aleluia.
Que maravilha, né, irmãos? Você, glória a Deus, aleluia. eu, não somos dignos disso, não. Toda honra, toda glória, todo poder e majestade pertence a Ele, viu? Pertence a Ele. Então ele disse, voltando ao texto, ele disse: habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Para vivificar, ou seja, para dar vida a esses abatidos, o espírito dos abatidos. Então Deus habita para dar vida, porque aonde Deus está tem vida. Os cientistas estão procurando vida em outros planetas, mas Deus, Ele é o autor da vida. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ele é a própria vida. Então essa vida Ele nos deu, Ele nos vivificou. Paulo diz em Efésios capítulo 2: mas Ele, esse Deus sublime, nos vivificou, ou seja, Ele nos deu vida novamente. Ele levantou-nos da morte espiritual. Aleluia. E às vezes você e eu não queremos entender isso, mas Ele nos deu vida. Ele me vivificou enquanto que o mundo está morto. Mas a igreja tem que ser viva, a igreja tem que estar viva, porque Ele habita com os quebrantados de coração e vivifica os mortos, vivifica o espírito dos abatidos. Mas dos exaltados Ele abate. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas abate o soberbo. Ninguém pode chegar diante de Deus e bater no peito: eu exijo o Senhor porque eu sou assim, assim e tal. Você chega diante de Deus e se humilha e se quebranta diante dele, e Ele vai te abençoar. Amém, irmãos? Amém. Mas interessante, né? Normalmente, na filosofia humana, os grandes, entre aspas, né? Porque grande é só Ele, a convivência deles geralmente é com pessoas da mesma classe, não é assim? Agora Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o maior de todos, Ele escolheu aqueles humildes. Jesus orou e falou assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor escondeu essas coisas aos pequenininhos, aliás, aos grandes, e revelaste aos pequenininhos. Aleluia. Irmãos, pode observar que não é fácil alguém que tem muito conhecimento, cientista, alguém assim que serve a Deus, porque ele pensa que o conhecimento dele não deixa ele ter um raciocínio lógico. Ele não consegue criar fé no coração, ele não consegue acreditar na Bíblia, porque ele não quer ouvir a palavra. O coração dele é exaltado. Não tem como Deus trabalhar no coração dele. Deus só trabalha em coração quebrantado, em coração contrito. Eu sou grande, Deus falou. Eu habito no alto e sublime trono. Inclusive Satanás, ele queria habitar lá. Ele disse: eu subirei ao céu e lá vou estabelecer o meu trono. Mas Deus o derrubou e lançou na terra, porque lá só habita Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Interessante que nesse mesmo livro, esse mesmo homem, ele teve uma visão desse Deus glorioso, majestoso. Viu? No capítulo 6, eu gosto muito desse texto, já preguei muito sobre esse texto.
Ele diz assim, o profeta Isaías: no ano da morte do rei Uzias, Isaías ele era parente do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, em sinal de reverência a Deus. Olha, irmãos, eu estou falando aqui de serafins, viu? Que está muito além de nós. Tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, em reverência a Deus. Os serafins. E vem uma pergunta: como está a nossa vida diante de Deus? Seus próprios anjos cobriam seus rostos, porque a grandeza de Deus nem eles conseguiam olhar. E com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos repetir esse versículo, vamos comigo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a glória era tão grande que as bases do limiar se moveram à voz que clamava. O templo, ele se moveu, ele tremeu, porque a glória de Deus era grande. Nós estamos falando de um Deus grande, o único Deus, um D maiúsculo, que a limiar se moviam, e a casa encheu de glória. Então, a primeira lição desse texto que eu aprendo é que nós devemos estar na casa de Deus. Eu sei, como os irmãos já justificaram aqui, né? Eu sei que é difícil, e às vezes realmente não dá, isso é super normal, mas quando dá, tem que vir. Isaías teve essa visão porque ele estava onde, irmãos? Ele estava no templo, e ele viu a glória de Deus. Aleluia. E ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, quando Ezequiel teve o privilégio de ver o trono de Deus, ou pelo menos, digamos, uma sombra desse trono, e a glória era tão grande que a pessoa que ele ia morrer, e falou: ai de mim, aqui está, irmãos, o homem quebrantado de coração, porque se ele fosse exaltado, certamente ele morreria mesmo, mas ele estava com o coração quebrantado, e ele ficou com medo: ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu estou vendo a glória de Deus. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, olha aqui o que aconteceu. Você sabe da história, mas eu vou ler. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus só perdoa o pecado de quem se humilha na presença dele. Aleluia. Tem muita gente que pensa que não peca, e ele não tem condição de chegar diante de Deus todo dia, irmão. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Deus, se porventura, o salmista vai orar, se tiver algum, próprio Davi, se tiver algum pecado oculto, o Senhor me perdoa. Então nós devemos buscar esse perdão desse Deus grande que nós servimos. E quando Isaías reconheceu a sua miséria diante desse Deus poderoso, porque todos que chegam diante dele têm
como que jeito? Quem gosta de Bíblia aí? Amém. Amém. Aleluia. Abre comigo para vocês verem. Aleluia. Salmo 100. Como se a gente se apresenta diante de Deus. Até tinha cantava muito um corinho nesse salmo. Celebrai com júbilo ou com alegria ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Entra na presença do Senhor com cântico, com júbilo, com alegria. Celebra o Senhor, vai adiante dele, ou esteja diante dele com alegria, porque nós temos que saber que Ele é Deus. Aleluia. E foi Ele que nos fez, e somos ovelha dele. Aleluia. No capítulo 10 de João, Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, ele não faz isso, porque quando o mercenário, qual é o mercenário? É aquele que trabalha em troca de dinheiro. Quando ele vê o lobo, ele corre, e as ovelhas ficam a Deus dará. Mas o bom pastor, ele enfrenta o lobo. Amém, irmão? Porque ele trabalha, não é por dinheiro, porque ele gosta, porque ele é zeloso. Eu sou um bom pastor. E falou assim: olha, e a ovelha conhece a voz do seu pastor e segue. Será que nós estamos conhecendo a voz de Deus, irmãos? O nosso pastor é Jesus. O próprio rei Davi diz, é o salmo que todo mundo conhece de cor, de salteado, né? O Senhor, vamos lá? Repete para mim, vamos ver se vocês sabem. Alto. Está gravando, alto. Gera minha alma, guia-me pelos veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça de glória no teu cálice da glória. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por meu longo. Amém? Você? O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente. Sabe o que está guiando? É com chicotada, irmãos? Não, mansamente. As águas tranquilas. Refrigera minha alma. Vou aproveitar que eu estou trabalhando, né? Eu estou um pouquinho meio alto, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Somos ovelhas do seu pasto. A ovelha que é ovelha de Deus, ela não passa fome. Viu? A ovelha sempre pasto verde, tem água de descanso. Sabia que a ovelha não bebe água em correnteza? Tem que ser de água parada, mas é água fria, porque Deus é que cuida, somos o seu rebanho. Aí Isaías se humilhou. Quando ele humilhou, o anjo foi lá, pegou a tenaz, pegou uma brasa do altar e passou nos lábios dele. Maravilha, né? Olha, eu estou te purificando.
Quem purifica, irmãos, é Deus, viu? Estou te purificando. Aí o Senhor fez uma pergunta: olha, quem há de ir por nós e quem eu enviarei? Aí ele estava pronto, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas depois que ele estava purificado, e só foi purificado depois que ele se humilhou. Aleluia, glória a Jesus. Todos nós devemos humilhar na presença do nosso Deus, apresentar a Ele com reverência, apresentar diante dele com cântico, com louvor, com ações de graça, porque Ele é todo poderoso, e Ele exige o respeito devido à sua pessoa. Aí quando você, sabendo que é um pecador, quando nós sabendo disso, você se humilha: Deus, eis-me aqui. Aí ele veio com a providência. Para terminar, eu vou ler mais um texto aqui. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 22. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ver como é Jesus no seu estado de glória. Jesus não é mais aquele que veio aqui e ficou na mão dos homens para morrer no seu e no meu lugar, não, viu? Ele ressuscitou dentre os mortos, num corpo glorioso, viu? E agora os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Mas diz o texto: eu, João escrevendo, João, o apóstolo, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trompeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, ou seja, de manga comprida, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aleluia! A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada, que é a palavra, né? Espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força, certamente meio-dia. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Quando Deus fala, tem que se humilhar. Quando João viu, é bruto. Amém, irmãos? Amém. Ele pôs a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quando escreve as 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Então isso significa que tanto o pastor e a igreja, porque o pastor também é a igreja, todos nós estamos na mão desse Deus todo-poderoso, e nós devemos prestar conta diante dele. Mas Deus não aceita exaltação. Deus não aceita ninguém ser exaltado pensando que é alguma coisa. Nós somos servos.
aqui, ó, vosso conserva, vosso companheiro na tribulação. Aleluia. Esse é Deus, irmãos, que habita com você, habita comigo. Aleluia. Um Deus sublime e que merece e exige, não só merece, mas exige a minha adoração, a sua adoração, o seu respeito, o meu respeito e a nossa humilhação diante dele, porque o próprio Cristo disse: quem humilha termina para mim, será exaltado. E quem exalta será humilhado. Tem muita gente que não presta atenção nisso. Quem humilha será exaltado, mas quem exalta será humilhado. Hoje nós vamos fazer como Isaías fez, né, irmãos? Humilhar diante de Deus, e o Senhor vai nos tocar, para que nós saibamos a prestar o verdadeiro culto a Ele, viu? Ele merece e Ele exige, e se não fizermos, nós podemos morrer, viu? Muitos já morreram. Irmãos, eu nunca ouvi falar que um pecador arrependido morreu, que Deus matou, mas já vi falar de pecador atrevido, soberbo, morrer. Isso tem na Bíblia. Mas o pecador arrependido, Deus perdoou. Todos nós aqui somos pecadores arrependidos, remidos. Se tiver alguém exaltado, Deus pode até matar, viu? Vamos de pés, irmãos. Aleluia. A gente vai orar e fazer o melhor para o Senhor. Olha, irmãos, na quinta-feira nós avisamos aqui. Hoje era para ser o chá de berço da irmã Lúcia, mas eu, com uma falha minha,